Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado hoje é o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. O senador está no primeiro mandato e foi relator do pacote anticrime e faz parte da Frente Parlamentar para a Transparência de Gastos Públicos. Senador, bem-vindo ao JR Entrevista. Gostaria de começar perguntando qual é o papel do Senado nessa pandemia. Olha, nós estamos trabalhando bastante para poder trazer para a sociedade uma tranquilidade perante esse caos, né? Não só na saúde, caos econômico, e nós temos que estar dando essa resposta. A sociedade está cobrando essas ajudas, a gente precisa não entrar em polêmica, não entrar em confronto com nenhum dos poderes, porque a gente precisa trazer esse equilíbrio num momento extremamente extremos, né? Até do próprio tratamento do Covid, tem uma polêmica muito grande, e o Senado está trabalhando bastante para poder viabilizar recursos, para levar recursos para os estados, autorizando o executivo nos seus projetos. Praticamente todos os projetos e todos os projetos de lei que foi levado para o Congresso foi aprovado por unanimidade, todo mundo assim, todos os senadores, independência de direita, de centro, de esquerda, todo mundo votando favorável, mas com o objetivo único de ajudar a sociedade brasileira. Senador, eu queria falar sobre essa realidade do Senado Federal diante da pandemia. Vocês estão trabalhando de forma remota, né? Votações todas via internet. Como que estão sendo feitas as discussões? O senhor falou em unanimidade, até porque é mais difícil discutir, né? Como que o senhor tem sentido essa nova realidade, esse novo normal? Na verdade, a gente está muito mais unido agora do que antes. Primeiro porque nós temos, antes de entrar o início das votações, nós temos 30 minutos, mais ou menos, que nós ficamos na sala virtual debatendo, conversando, e todo mundo com o único objetivo, independente de partido, ninguém quer levantar bandeira, ninguém quer ter um protagonismo, está todo mundo realmente preocupado com o país. E também nós formamos até pela primeira vez num grupo do WhatsApp, todos os senadores, e ali a gente também debate de uma forma extremamente democrática, nada de polarizar, de entrar em confronto com um pensamento contraditório. Eu até falo para eles, olha, está sendo um prazer muito grande, eu nunca fui político na vida, tenho só 16 meses como senador, eu fui eleito já para o Senado, eu nunca tinha feito nem campanha para síndico do meu prédio, e já entro para o Senado, e falei assim, olha, eu vim da sociedade com uma visão muito ruim. E é mais fácil ou mais difícil ser político? É muito mais difícil. Por quê? Muito mais difícil. Primeiro, que eu até brinco, né? Disseram que ser político não faz nada, não trabalha. Trabalha-se muito. Nós temos vários tipos de político, né? Nós temos aquele grupo que são os corruptos, que também, graças a Deus, o Brasil está diminuindo isso, mas ainda existe. Nós temos os lobistas, né? Que estão ali por conta das suas empresas. E tem os idealistas, eu me enquadro nesse grupo aqui. E nessa renovação, veio muito nesse terceiro grupo aqui de idealistas. E isso deu uma esperança muito grande. Você percebe que você não está sozinho, você está no movimento, que o Brasil pediu esse movimento, e o Senado também. Então, apesar assim, do Congresso ter esses três perfis, a sensação que eu estou tendo, assim, a sensação não, o que eu estou vivenciando com os senadores, é um trabalho 100% para o Brasil, por incrível que pareça. Eu poderia estar aqui criticando A ou B, falando que o senador A é isso, B, nada disso. Senador, eu vou só te pedir, até pedir licença aqui para o Herbert, que o senhor tocou em dois temas delicados. O senhor disse que tem políticos corruptos e também os lobistas. O senhor tem o senhor observou isso durante o mandato? O senhor fez denúncia? Como está essa situação? Sim. O que eu fiz? Todo projeto e toda a minha caminhada, qualquer movimento que alguém me fala, olha, está acontecendo isso, eu já aciono de imediato o Ministério Público Federal. E o senhor chegou a fazer alguma denúncia já? Já fiz o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, de tudo, de recursos para o Covid, até movimentos assim que tem perfis, né, que você sabe, só que você não consegue combater. Eu já cheguei com esse perfil, vendo esse perfil que a sociedade brasileira já não quer ver mais. Vocês sabem, todo mundo sabe,
Nós sabemos... A gente tem que provar também, né? Não, porque já respondem a STF. Okay. Então, assim, não é de agora, é que já vem, né? Por isso que essa renovação está acontecendo, eu falo para os brasileiros, calma que está acontecendo. Nós estamos trazendo e renovando, e aí quando você fala, qualquer movimento, eu não posso prevaricar. Se alguém chega e faz uma denúncia, eu tenho acionado o Ministério Público, inclusive... chegaram a dizer, olha, os recursos do Covid que vocês estão mandando vão ser desviados no Estado. O que eu fiz? Fiz uma parceria com o Ministério Público Estadual, cada centavo que eu estou enviando para o Estado, o Ministério Público Estadual, eu aciono, está indo R$1 para tal lugar. E o Ministério Público está fiscalizando cada centavo, porque eu não posso me frustrar e eu não posso achar que todo mundo usa desse artifício imoral e ilegal. Senador, nesses 16 meses como neófito na política, o que mais surpreendeu o senhor? Olha, o que mais surpreendeu é você respeitar o contraditório. Eu cheguei num movimento muito assim de, vamos então para essa renovação. E eu entendi que não dá para ser nessa velocidade. Eu preciso transitar bem com a esquerda, eu preciso transitar bem com o centro, eu preciso transitar bem com a direita, porque eu preciso dar resultado, eu preciso fazer entrega, o capixaba tem que ver que eu estou trabalhando e está dando resultado ao meu trabalho. Eu não posso ir para o canto da sereia, fazer aquelas falas lindíssimas nas redes sociais, bater em todo mundo e chegar na hora de um projeto, ninguém vota no meu projeto. Eu gostaria que o senhor comentasse um desses projetos, que é sobre a ajuda às mulheres vítimas de violência doméstica durante a pandemia. Explica mais esse projeto para a gente, senador. Então, nós temos diversos projetos, principalmente na proteção de mulheres, idosos, crianças. A minha carreira sempre foi na área da segurança pública e sempre houve uma demanda muito grande disso, né? Das mulheres sendo violentadas, o machismo, achar que briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente tem essa tradição, a gente precisa interceder, é estupro, todos os viés voltados para a proteção da mulher, do idoso e da criança. Eu tenho vários projetos nesse sentido, todos de proteção e uma penalização maior para quem está cometendo esse ato contra esses três perfis. E só acha que é suficiente, desculpa, só acha que é suficiente para conter esse tipo de abuso? Não, aí vem o lado da educação, aí tem todos os outros. A segurança pública não é só um. Você não consegue dar um resultado rápido só resolvendo o endurecimento das leis, mas é também um fator. Você precisa também fazer a educação, seguir um caminho novo na educação, conscientização e também na repressão. A pessoa tem que saber, ela dentro do conhecimento que ela adquiriu, ela sabe que se ela enfrentar ou ultrapassar essa linha, ela vai ser penalizada. No Brasil é que a gente sabe que pode fazer que nada acontece. É isso que é o problema que nós temos hoje no Brasil. Senador, voltando à questão dos recursos públicos, né, para a pandemia, o senhor foi um dos parlamentares que recebeu mais 30 milhões para destinação de emendas parlamentares, é bom deixar isso claro, para destinação para o estado do senhor. O que foi feito desses recursos? E esses recursos chegaram até o senhor com uma forma do senhor apoiar o governo no Senado Federal? Como que foi isso? Explica essa situação, por favor. Muito bom. Isso criou um desconforto muito grande, ainda mais para mim, que eu cheguei falando que eu não vou seguir movimento da velha política. Toma lá da assim. cá, por exemplo. Não existiu isso. O que existiu? A minha equipe é uma equipe extremamente produtiva. A minha equipe de orçamento cava nos ministérios o tempo inteiro o que pode vir, o que tem. Soube que haveria a possibilidade de mais recursos para a saúde. Botei ela então para trabalhar, fizemos ofício, seguimos os trâmites para poder vir o recurso. O recurso chegou. Quando o recurso chegou ao meu estado, e é direcionado aos hospitais, para compra de medicação também, está tudo lá, também comunicado ao Ministério Público, cada centavo, teve gente que disse que isso era uma moeda de troca, toma lá da cá. Eu falei, opa, pode ser que tenha ocorrido para ele que falou, mas para mim, de forma alguma. Eu até digo assim, inclusive, votações que as pessoas a quais disseram que me pediria a troca, né, de tomar lá da cá, eu votei todas contrárias que essa pessoa votou. Então, não há troca, assim. E eu falo uma coisa para vocês com toda tranquilidade. Nos ministérios e no governo, não há nada que possa estar fazendo ilegal ou imoral. O governo, se tivesse chegado para mim e falado assim, Duval, eu vou dar uma carimbada para esse recurso chegar lá, mas continua apoiando o governo, tá? Ou
Duval, passa a apoiar o governo, eu dou uma carimbada, esse recurso chega lá, mas dá uma forcinha para o governo. Eu falo para vocês com toda a tranquilidade, em nome até da minha filha, não aconteceu nem insinuação para isso. Eu, inclusive, não toquei no assunto com ninguém sobre esse recurso. Foi a minha equipe de orçamento que tratou e resolveu tudo. Então, assim, a gente não pode achar que porque um faz, todo mundo faz. Porque um omite, todo mundo omite. Ou porque um se age de forma imoral, não precisa nem ser ilegal, que todo. Então, a gente precisa deixar a sociedade entender que não é assim. O senhor fica incomodado com esse tipo de insinuação? Até porque o senhor veio com essa bandeira da anticorrupção. Incomoda o senhor? Muito incomodado, porque eu sou pai e eu falei para minha filha, quando eu falei assim, filha, eu vou entrar lá. E eu vou entrar porque eu preciso deixar um Brasil melhor para você. É uma promessa de pai para filho. E eu não posso chegar e fazer com que a minha filha veja, ué, pai, mas você não está sendo coerente. Eu tenho os meus valores. Então, eu tenho uma carreira de 20 anos dando aula para a polícia no mundo inteiro. Logo, uma instituição que, se eu fizer algo de errado, logo para quem, né? Então, a minha carreira não foi construída para ser um político. A minha carreira era uma outra. E a sociedade que bateu na minha porta e pediu, Duval, já que você voltou para o Brasil, por favor, ajuda, bota o seu nome à disposição, você conhece sobre segurança pública, você é novo, nunca foi político. Então, a sociedade que me pediu, não fui eu construindo. Então, quando me coloca nesse balaio, que não é assim, tem muitos senadores, a grande maioria dos senadores fantásticos. Assim, você fala, graças a Deus, o Brasil vai mudar. Agora, outra coisa que me incomoda muito quando a sociedade fala assim, ah, mas olha o gabinete dele, ele gastou tanto de gabinete, tem tantos... Falei, gente, a gente precisa, aí eu aproveito até que a oportunidade, vamos parar de ver dessa forma e ver não como despesa, ver como investimento e resultado. Eu não vou botar nomes, mas tem outros parlamentares que têm uma economia muito grande, né, dentro do seu mandato, extremamente econômico, mas extremamente improdutivo. Não sou eu que estou falando, não, é só ver a produção. Entra lá na página do Senado, do Congresso, você vai ver, faz a comparação. Você não pode ser também o mais gastador, você tem que ser responsável, porque a verba é da sociedade, da população, então você tem que ter muito cuidado com isso, mas eu não vou ser o mais econômico para não produzir. Eu quero ser o que possa, com pouco, produzir muito, mas não é com nada, e também não é gastando muito. Então, o meu resultado de trabalho, eu falei isso no início, estou sendo coerente, que eu estou sendo os maiores parlamentares, até o segundo melhor senador que está mais produzindo. Bom, e antes da gente falar dos recursos, dos 30 milhões, eu vou dar um recado aqui para você assistir o JR Entrevista. Você pode acompanhar na Record News, às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30, e também nas nossas redes sociais. Senador, só explica rapidinho, e esses 30 milhões para a saúde, de que forma foi feita a destinação desses recursos? Esse é um recurso extra, então o que eu fiz? Eu peguei os hospitais do estado que estão na linha de frente do Covid e precisam ter mais recursos, e também destinei parte desse recurso, acho que em torno de 11 milhões, para a compra da medicação para o tratamento na primeira fase, são 3 fases, então eu destinei, porque aí é o estado que vai fazer a compra, e destinei R$1 milhão para pesquisa com um grupo de cientistas para tratamento na primeira fase. Então o recurso foi todo direcionado para isso, e também já está público, é tornado público, eu tornei ciente para o Ministério Público, e na minha página também tem lá, não na minha página social, na minha página marcosval.com.br, tem lá recursos destinados, tem todos os centavos que eu peço à sociedade para me ajudar a fiscalizar. Eu não posso me frustrar de trabalhar tanto para chegar lá e esse recurso não ser usado. Senador, eu sou como uma pessoa da segurança pública, eu gostaria de saber do senhor a opinião sobre o alto índice de violência da Polícia Militar durante a pandemia. O que o senhor acha disso? Olha, eu acho que nós estamos vivendo um momento atípico que ninguém viveu isso antes. Então não há manual, não há regra, isso dá certo, isso dá errado. As pessoas estão vivenciando isso agora. O que vocês precisam, a sociedade precisa entender, se a gente fizer um cálculo de quantas abordagens são feitas por dia, se a gente pega em média, eu fiz mais ou menos 100 mil policiais que existem no país, militares, tirando Polícia Civil, Federal, Guarda Municipal, tira isso, deixa só a Polícia Militar. Se a gente pega 2 que fazem ronda por dia, que eles trabalham em dupla, às vezes tem 4. Se eles fazem 2 abordagens em um plantão de 24 horas,
dá quase 11 milhões de abordagens por mês. Aí você vai pegar 11 milhões de abordagens, imagina, no Brasil inteiro, abordando. Aí você pega um caso, outro caso, são casos isolados, não pode ser a regra, não é a regra. É isso que é importante a sociedade ver. Opa, peraí. Então eu não posso achar que durante uma cirurgia um paciente morreu, eu vou ter que mudar todo o procedimento cirúrgico e tudo que o médico aprendeu na faculdade porque um paciente morreu. Não, há uma fatalidade, há uma imperícia, há uma corregedoria que vai fiscalizar, mas a gente precisa entender que isso não é a regra. Rapidamente, só para não sair desse assunto segurança, nossa polícia é bem treinada ou não? Extremamente bem treinada, sabe? Porque o Brasil é o pior país para ser policial. A legislação não o protege, ele precisa ter o cuidado quando ele faz um disparo, aonde a munição dele vai parar, mas o bandido não está nem aí para onde ele atira. Ele é sempre o culpado. Você pode ver que quando ele começa a fazer um movimento, está todo mundo filmando para ver se ele vai errar, né? Nem para ver se ele vai prender quem está cometendo o crime. E policiais, onde eu trabalhei no mundo inteiro, disseram, eu jamais teria coragem de ser policial no Brasil. Nos Estados Unidos, se você atenta contra a vida do policial, você pode pegar prisão perpétua ou pena de morte, como é no caso do Texas. Aí aconteceu aquele fato trágico, né, que o policial pressionou a cabeça e o rapaz veio a morte. Aquilo ali também é uma exceção. E o policial foi penalizado como tem que ser, mas aquilo ali não é a regra. Você acha que a polícia é perseguida no Brasil? Muito. Ah, é? Muito perseguida. Ela, além de receber pouco, porque a sociedade fala assim, está muito inseguro, precisamos de policiais. Aí vai os governos e lasca concurso e bota quantidade e aí não dá o treinamento, não fica fazendo a manutenção da especialidade dele, ele tem que pagar do próprio bolso para se capacitar, para se especializar. É uma coisa assim, que eu, como trabalhei na área de treinamento policial, eu vou dizer assim que de 10 policiais, vamos botar aqui, 9 tem que buscar treinamento com recursos próprios para poder prestar um bom serviço. Senador, tem uma situação que está sendo acompanhada pela Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, que tem ocorrido na Angola, que é perseguição de religiosos brasileiros. Como que o senhor está vendo e acompanhando essa situação lá? Com muita preocupação. Primeiro, são brasileiros num país que não é o dele, e o que fizeram é abominável, chegar ao ponto de pegar mala, roupa dos brasileiros e jogar na rua, mandar sair do país num momento de pandemia, onde todas as fronteiras estão fechadas. Você não tem um amparo do governo de Angola para dizer, não, peraí, vamos seguir os procedimentos legais. Então, jamais um brasileiro faria isso com um angolano aqui no país. Então, se a gente não faz, a gente quer o mesmo tratamento lá fora. E o nosso movimento da Comissão de Relações Exteriores foi exigir do governo angolano uma posição de proteção, porque são estrangeiros, não estão no seu país, estão com suas famílias, estão sendo agredidos, é inquestionável, e precisa, então, mas fizeram algo que não foi dentro do que os angolanos concordam ou discordam, então que segue pela justiça, que os angolanos entrassem na justiça, o que não pode, não se justifica a violência. Você acha que existe uma perseguição religiosa, política, contra os membros da IUD? Sim, acredito que sim. A religião, ela infelizmente sempre foi desde a sua história, quando você se posiciona, você tem esses movimentos contrários e radicais. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e na volta, entre outros assuntos, o projeto de lei de combate às fake news. O JR Entrevista está de volta e hoje com a gente o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Eu queria falar sobre o projeto que ficou conhecido lá no Senado como projeto das fake news. Essa proposta foi aprovada no Senado e já está na Câmara dos Deputados e o senhor votou não a essa proposta. Por quê? Eu votei por 2 motivos. Primeiro, porque a sociedade capixaba me pediu para votar não. E eu fui eleito para representar o desejo deles, não o meu, né? Bom, então esse foi o primeiro. Depois eu fiz uma reunião e várias lives com especialistas da área que me disseram, Marcos, nós temos vários problemas aí. O primeiro é empoderar as plataformas para ela decidir o que é fake news e o que não é. Então, o que é fato, o que é opinião. Então, isso é uma linha muito tênue. E deixar para as plataformas decidirem isso, que é o errado. Então, o senhor acha que o projeto está vendendo um nome de combate às fake news, mas, na verdade,
Não seria isso? Na opinião então, do senhor, é censura ou não é? Não, então, no projeto inicial, ele estava com esse viés. E aí o relator, houve vários propósitos, várias emendas, então ele tomou uma outra configuração. Então, assim, as plataformas não vão ter mais esse poder. A justiça é que tem que ter esse poder. O juiz que tem que decidir o que é fake news, o que não é, o que é verdade, o que é mentira. Não as plataformas. E isso, o projeto agora está dando mais condições para a polícia investigar. Então, a polícia vai ter mais ferramentas para chegar ao autor, para então ele ser levado na justiça. Então, você continua com a sua liberdade de opinar, você pode dizer o que você quiser, de quem você quiser. Só que agora tem a responsabilidade. A pessoa pode se sentir com a honra, a questão de honra, e ela entrar na justiça querendo a reparação. Então, o que está se colocando agora são ferramentas para então a polícia conseguir chegar ao autor. Esse é um dos pontos. Mas eu votei contrário porque a sociedade capixaba me pediu para votar contrário. Senador, amanhã o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai apresentar a reforma tributária. O senhor estudou o texto? Está a par? O que o senhor achou desse texto que vai ser apresentado amanhã? E eu emendo com uma outra pergunta. A CPMF, com outro nome, vai voltar? Então, bom, vou botar a minha posição como um estreante. Primeiro, eu não vou no achismo. Eu quero ver o projeto. Ele vai tramitar na Câmara dos Deputados, vai ter várias alterações, então não adianta também estudar o que está agora, porque vai ser alterado. Eu preciso construir com os capixabas a decisão sobre isso, o que é para alterar, o que não é, quais são as emendas. Porque, assim, eu não tenho feito algo dentro do que eu acredito. Eu, como representante, pode ser até utopia isso, pode ser. Mas eu tenho feito o que eles querem que eu faça. Então, eu vou estudar ainda, principalmente quando começar a transitar e for feito as audiências públicas lá na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara disse que não vai passar na Câmara. Como é que está isso no Senado? Então, tem a comissão mista também, né? A formação de um novo imposto não tem espaço para isso. Nós estamos vivendo um caos na saúde, na economia, não há espaço. Qual vai ser a justificativa de eu criar mais um imposto? Não tem espaço para isso. Eu quero contextualizar a opinião do senhor, eu fiz algumas reportagens já sobre o tema. A proposta do ministro Paulo Guedes é a criação de um imposto de pagamentos digitais, segundo o ministro e segundo o governo, não é igual à CPMF, mas tá claramente lembra a CPMF, né? Porque tributa também os pagamentos. E a ideia do governo é desonerar a folha de pagamento e criar esse outro imposto para mudar a base da tributação. O senhor acha que isso é viável ou não? Olha, como eu disse para você, a gente precisa estudar e eu preciso ouvir os especialistas, eu preciso ouvir a sociedade. Eu não poderia me precipitar e dar a minha opinião. O que eu acredito que tem que ser tributado, e eu tenho que ver se isso está no projeto, são as plataformas que estão hoje trabalhando e gerando bilhões em cima do país e não pagam. Que tem que ter tributação? Claro, essas plataformas com toda certeza. Então elas estão faturando aqui no país e não estão pagando um centavo de imposto. Essas plataformas são totalmente favoráveis que elas paguem tributos. Então, assim, e tem certeza que a sociedade toda é favorável a isso. Então tem coisas que nós somos favoráveis e vamos votar, tem outras que não. Então isso tem que ser construído. E como vai ser apresentado... A discussão está começando, né? Sobre o adiamento das eleições municipais, o senhor é a favor? Olha, eu sou a favor que se dê um tempo exatamente por conta do momento que nós estamos, mas que não se estenda para o próximo ano. Não tem como deixar quem está hoje no mandato num tempo maior de um mandato e o outro num tempo menor. Então, que vá até novembro, eu sou favorável que realmente siga até novembro. Senador, como que o senhor tem visto essas polêmicas, principalmente agora envolvendo mais o judiciário, o executivo, né? O legislativo, que já teve momentos também conturbados com o executivo, nesse momento deu uma arrefecida. Como que o senhor tem visto essa polêmica e guerra de declarações principalmente nesse momento, entre o judiciário e o executivo? Olha, a gente vive numa democracia, os três poderes estão sempre em equilíbrio. Hora um está mais, outro hora um está menos, isso faz parte da democracia. Nunca vai acontecer de estar niveladinho, certinho durante... Então, isso é uma utopia. A gente precisa ter essa consciência da realidade. Mas por que o senhor se manifestou contra o senador Gilmar Mendes após a declaração do ministro? O ministro Gilmar Mendes. Isso, que o ministro Gilmar Mendes falou sobre a declaração... Exato. Ano passado eu também entrei com um pedido de impeachment contra ele. Você percebe que quando você faz um movimento junto com o senador de pedido de impeachment contra o ministro,
ele naturalmente ele puxa o freio de mão dele. Mesmo que o presidente do Senado não acate e dê início ao impeachment, mas só o movimento do tipo, opa, para que nós, senadores, estamos atentos e nós vamos fortalecer esse pedido. Então, eu fiz sozinho no passado um pedido de impeachment contra o Gilmar Mendes. Esse ano recentemente, foi um grupo de senadores que também fez o pedido. E isso, ano passado, você vê que de ano passado para cá, Gilmar Mendes tinha freado muito. Aí veio o ministro, o Alexandre. Então, a gente precisa entender que há essa força e contra-força, mas nós não podemos radicalizar. Quando se radicaliza também com a fala do impeachment do presidente ou intervenção militar, são dois grupos irresponsáveis. Porque quando você fala impeachment do presidente, você acaba mandando uma mensagem para o mundo inteiro do tipo, manda dinheiro para cá não investe no país, porque o país está uma doideira, pode ser que o que está acordado de reforma da infraestrutura para a sua empresa gerar mais emprego aqui, pode ser que não seja cumprido. Intervenção militar, se você monta uma empresa e vem os militares e toma ela para o governo deles, então, assim, duas irresponsabilidades falar de impeachment de um presidente. A gente precisa entender. Não está satisfeito? Espera as próximas eleições, ou mantém ou tira. Vamos aprender a lidar com a democracia. Democracia é a gente também estar aberto para o contraditório, pessoas que pensam contrárias a você. Contra o STF, nós estamos nos movimentando para que eles realmente dêem uma freada. A gente não tem mais força ainda, porque, infelizmente, alguns senadores respondem processos no STF. Então, eles têm medo. A própria senadora, ano passado, que rapidamente teve seu processo, ela foi expulsa, a senadora juíza Selma, ela estava na CPI da fake news, no movimento junto com a gente. De repente, o processo dela ganhou uma velocidade, ela perdeu o mandato dela. Então, tem senadores que estão respondendo no STF, mas são inocentes, precisam provar, e tem senadores que não são, mas só de estar respondendo pode dar uma velocidade e prejudicar eles. E baseado em quê o senhor pede o impeachment do ministro Gilmar Mendes? Porque você precisa, o que foi dito, assim, ele até argumentou que ele não estava na posição dele como ministro, era uma opinião, então. Eu como senador da República, eu tenho que ter muito ponderamento no que eu falo e responsabilidade nas consequências do que eu falo. O que ele falou, ele foi realmente contra as Forças Armadas e fez com que todo mundo fosse genocida. Você acha que ele ultrapassa os limites da Constituição, do Tribunal, age politicamente? Acho por vários motivos. Porque a escolha não é uma escolha que eu acho correta, né? Todo mundo sabe disso, não é uma escolha correta. Eu acho que também por ser esse excesso de poder, você acaba não sabendo qual é o seu limite, por isso que entra os senadores dizem, opa, se avançar mais, nós vamos fazer um movimento. Então, isso faz com que eles também recuem. Agora, a gente precisa entender dos três poderes e cada um vai ter uma hora que um vai avançar o sinal, o outro vai frear. Isso faz parte da democracia. A gente precisa ter compreensão disso e tolerar, porque está tudo muito radicalizado, amor e ódio. Ou é dentro ou é fora. Nós não podemos dizer acabou o STF, o fim do STF, o fim do Congresso. Isso é antidemocrático. Você pode criticar um ministro, você pode criticar um senador, mas falar com que tem que acabar com o Congresso, acabar com o STF, isso é irresponsável. Respeitar as instituições. Claro. Senador, mudando um pouquinho de assunto, o senhor foi relator do pacote anticrime. O ministro Sérgio Moro, que foi quem enviou essa proposta para o Congresso Nacional, depois, no fim da aprovação, disse que tinha avanços, mas disse que muita coisa se perdeu no meio do caminho. Qual que é a avaliação que o senhor faz do pacote? O senhor acha que essas críticas do ex-ministro Sérgio Moro, elas foram exageradas ou não? Foram corretas? Não, foram corretas. A gente tem uma sensação, assim como ele, nós chegamos junto dentro do governo, ele no executivo e eu no legislativo. A gente tem uma certa frustração na velocidade e o que a gente deseja. A gente queria que fosse aprovado 100%. Mas a gente entende que a oposição pensa diferente. Aí que vem a democracia, aí que vem a sua maturidade democrática para entender, poxa, eu não vou conseguir aprovação 100% do que eu quero. Então, para ser aprovado, o que você quer e tal? Eu quero que você tire isso aqui, porque o grupo a qual me elegeu não concorda com isso. E aí você tem que recuar. Quando a gente faz uma análise de que estava 70%, quase 80% do projeto original, nós falamos, então vale a pena dar velocidade e ele ser votado logo. Os outros 20 que ficaram de fora vão sendo construídos ao longo do tempo. Não é uma coisa que acabou, nunca mais vai existir. É só calma, gente. A gente vai construindo ao longo do tempo. Rapidamente, a gente tem que ir para o intervalo. O ex-ministro Sérgio Moro vai se filiar ao Podemos, vai ser candidato
a presidência da República em 2022 pelo Podemos? Bom, eu perguntei isso para o líder do meu partido, Álvaro Dias, e também perguntei isso ao ex-ministro Sérgio Moro. Os dois não me responderam, nem sim nem não. E se ele for candidato, o senhor apoia quem? Eu apoio quem o Brasil apoiar. Eu estou aqui representando os capixabas. Se os capixabas apoiarem A, e esse A for eleito, eu vou apoiar. Eu falei para todo mundo, eu sou um grande aliado do governo e não da pessoa. Então você, porque ele falou isso, eu falo, não me importa, o governo dele precisa ser apoiado. Eu não posso querer que esse governo fracasse. Bom, a gente tem que fazer uma pausa agora, senador, e na volta do intervalo a gente vai falar sobre a proposta de divisão do Ministério da Justiça entre Ministério da Justiça e Segurança Pública. O JR Entrevista de hoje está recebendo o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Senador, sobre os saidões durante a pandemia, mais de 60 mil pessoas deixaram os presídios, 60 mil prisioneiros, e estão em casa cumprindo prisão domiciliar. O que o senhor acha dessas saídas? Eu discordo de você, não estou em casa não, estou na rua cometendo crime. É uma coisa incoerente, ao mesmo tempo que tem o governo prendendo quem está na rua sem máscara, descumprindo o isolamento. Então, é uma coisa a nível do absurdo. É esse que é o problema do Brasil. Facilita muito a impunidade. A sensação de que se você cometer o crime, você não vai ser punido é muito grande. Por isso que a gente não pode compactuar com isso. A gente está pedindo isolamento, que fique isolado lá no presídio, não transitando entre a sociedade. Ele cometeu um crime, ele sabe que ele cometendo um crime, ele seria penalizado. Então não tem que ser beneficiado, tem que continuar lá. Eu sou totalmente contrário e assim, a nível de condenar as ações de governo que estão fazendo esse movimento. Até porque existem outras doenças nos presídios, né? Como tuberculose, pneumonia. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe as consequências de ser preso. Por isso que você também se limita a também não cometer crime, porque você sabe que vai ser a penalidade que você vai sofrer. Bom, eles também. E eles querem pagar o preço. Então, se lá vai ter A ou B ou C, eu digo assim, essa é as condições. Ele que quis enfrentar e ultrapassar essa linha. Então, não tem que ser beneficiado. Ele está lá sabendo que ele iria pagar esse preço e quis pagar esse preço. Então, a gente tem que parar de ser o coitadinho, o excluído da sociedade, tá? Eu já passei fome, não tinha dinheiro para comer e nem por isso eu roubei, trafiquei, usei droga e sabia que se eu fosse preso seria uma grande penalidade para mim. Então, eu segui a lei porque eu não queria ser preso. Senador, eu gostaria de falar sobre a questão que é defendida principalmente pela bancada de segurança pública do Congresso Nacional, que é a divisão, a volta do antigo Ministério da Segurança Pública, né? Dividindo o Ministério da Justiça em Justiça e Segurança Pública. O senhor acha que essa divisão, um ministro a mais, ia beneficiar de alguma forma a segurança pública no país? Claro, eu sou totalmente favorável. A gente precisa, nas últimas eleições, as pesquisas davam que a sociedade brasileira estava desejando e pedindo segurança pública, depois educação e saúde. Então, foi a primeira vez na história que a sociedade brasileira pedia segurança pública em primeiro lugar. Então, seguindo esse desejo da sociedade e sabendo que se montando um ministério focado nisso, vai se dar muito mais velocidade, muito mais atenção e muito mais resultado. Sou totalmente favorável e o nosso presidente precisa colocar isso em prática o mais rápido possível. O senhor já conversou com o presidente sobre esse assunto? Não, sugeriu a ele? Não, ainda não. Eu não tenho contato direto com o presidente. Você acha que falta mais integração entre as polícias do Brasil para que haja mais eficiência no trabalho? Eu acho que falta mais investimento do governo. O governo tem que parar de achar que quantidade é qualidade. Nós temos hoje a Guarda Municipal fazendo um trabalho que a Polícia Militar já não aguenta mais fazer. E a Guarda Municipal está com muito desejo de trabalho. Então, a gente tem que incentivar os municípios a criar suas guardas municipais. Nós não precisamos de quantidade de policiais militares, nós precisamos de qualidade, de serem bem remunerados. E precisamos, é importante todo mundo entender isso, uma polícia judiciária, uma polícia civil com o maior investimento possível. Ela que vai acabar com a sensação de impunidade. Ela que vai, com o crime que for cometido, ela vai colocar a pessoa na cadeia e essa pessoa vai entender, opa, aqui não há espaço de cometimento de crime porque a polícia chega à conclusão. Então, o investimento na polícia judiciária é o pilar principal, mas ainda, infelizmente, o político, ele pensa diferente porque a sociedade, eu quero mais segurança, aí ele bota
viatura na rua, porque a polícia judiciária ninguém vê. Um assunto muito interessante que vai ficar, infelizmente, para a próxima oportunidade. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Obrigado por sua entrevista, senador. E eu agradeço também a sua companhia.